Olá, família amada! Aceitem a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus em suas vidas e em seus corações. Aleluias! Quem vos cumprimenta é a vossa irmã em Cristo, Marli Rejane. Glória a Deus! Aleluias! Estamos iniciando mais uma leitura bíblica diária. Glória a Deus, no quadro Lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus, aleluias. Sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica. Antes de iniciarmos, peço que você deixe seu like abençoado, é muito importante para o crescimento do canal. E agora, oremos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus poderoso, santo, oh meu Pai, estamos dando início a mais uma leitura bíblica diária. Oh Deus poderoso, abençoa, Pai, abençoa esse nosso plano de leitura, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos levar aos nossos dias de hoje, Senhor, aleluias, e para que possamos compreender as grandes histórias dos grandes profetas do passado. Oh meu Deus, abençoa, fala em cada coração, é o que eu te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, abram suas Bíblias. Vamos fazer a leitura juntos. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Vamos estudar com bastante alegria. Vamos aprender cada dia um pouquinho mais. Aleluias, da palavra do Senhor. Leremos hoje no livro de Gênesis, capítulo 46, 47 e 48. E no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 30. Amém? Gênesis, capítulo 46. Jacó e toda a sua família desce para o Egito. Israel partiu com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus disse a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas ir para o Egito, porque eu te farei um grande povo. Eu irei contigo para o Egito, e também te farei voltar, e José colocará sua mão sobre teus olhos. Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos, e suas mulheres, nos carros que Faraó tinha mandado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele, seus filhos e seus netos, as suas filhas e suas netas, e sua descendência, e os levou consigo para o Egito. Eis os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos
de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Iobe e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, e Diná, sua filha. O número de todas as almas de seus filhos e de suas filhas foi 33. E os filhos de Gade: Zifion, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Aser: Irmã, Imnã, Isvá, Isvi, Iberia e Sera, sua irmã, e os filhos de Beria: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E José nasceram Manassés, Efraim, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, El, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan: Uzim. E os filhos de Naphtali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo 7 almas. O número de todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram de seu lombo, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram todas 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. O número de todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foi 70. E ele enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen. E eles chegaram à terra de Gósen. E José aprontou seu carro e subiu ao encontro de seu pai, Israel, à terra de Gósen. E quando ele o viu, se lançou ao seu pescoço, e por muito tempo chorou sobre seu pescoço. Israel disse a José: agora morrerei satisfeito, vendo teu rosto, porque vives ainda.
E José disse a seus irmãos: E à casa de seu pai eu irei e informarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim, e estes homens são pastores, porque apacentam gado e trouxeram seus rebanhos, seu gado e tudo o que tem. E se Faraó vos chamar e vos disser: qual é a vossa ocupação? Então dizei: nós, teus servos, fomos pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Góisen, porque todo pastor de ovelhas é coisa detestável para os egípcios. Capítulo 47. Israel é apresentado a Faraó. José veio e informou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado e tudo que eles têm, chegaram da terra de Canaã e agora estão na terra de Gósen. E ele tomou 5 homens dentre seus irmãos e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E eles disseram a Faraó: viemos para morar na terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos morem na terra de Gósen? Então Faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante de ti. No melhor lugar da terra, faze morar teu pai e teus irmãos, morem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, faze-os administradores de meu gado. E José introduziu seu pai Jacó, o apresentou a Faraó. E José abençoou a Faraó. Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: o número de anos de minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não atingiram o número de anos da vida de meus pais durante suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de sua presença. E José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão da terra do Egito, na melhor parte da terra, na terra de Ramessés, como tinha ordenado Faraó. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, de acordo com o número dos filhos. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande. A terra do Egito e a terra de Canaã se
enfraqueciam por causa da fome. E José recolheu todo o dinheiro que se achava na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando não havia mais dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos diante de ti, pelo fato de não termos mais dinheiro. Então José disse: dai o vosso gado, e vos darei pão por vosso gado, se já não tendes dinheiro. E eles trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão por cavalos, e bois e jumentos, e ele os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Quando terminou o ano, eles vieram a José no segundo ano e lhe disseram: não esconderemos a meu senhor, que dinheiro já não temos. O rebanho de gado está com vosso senhor, e nada restou diante de nosso senhor, senão nosso corpo e nossa terra. Porque permanecemos diante de teus olhos, nós e nossa terra. Compra-nos a nós e nossa terra pelo pão, e nós e nossa terra seremos escravos de Faraó, e dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique deserta. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome os oprimia fortemente, e a terra ficou sendo propriedade de Faraó. E ele fez passar o povo às cidades, desde uma extremidade à outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, porque os sacerdotes tinham partes definidas de Faraó, e eles comiam sua parte que Faraó lhes dava. Por isso, não venderam sua terra. Glória a Deus. E José disse ao povo: eis que hoje vos comprei a vós e vossa terra para Faraó. Eis que vos dou semente para vós, para que semieis a terra. E quando fizeram a colheita, dareis a quinta parte a Faraó, e 4 partes vos pertencerão, para semear o campo e para comerdes para vós e para todos os que estão em vossas casas, e para vossos filhos. E eles disseram: tu conservaste nossa vida, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. E José estabeleceu isto por lei até os dias de hoje, de toda a terra do Egito. A quinta parte dos produtos pertence a Faraó. Somente a terra
dos sacerdotes não se tornou propriedade de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedade e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Israel morou na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Israel, os anos da sua vida, foram 147. Quando se aproximava o tempo quando Israel devia morrer, ele chamou José, seu filho, e disse-lhe: se adquirir teu favor, coloca a mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e fidelidade, e não me entendas no Egito, mas que eu durma com meus pais. Leva-me do Egito e sepulta-me em sua sepultura. E este disse: farei. E ele disse: jura-me. E este jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. Jacó adoece. Depois destes acontecimentos, fizeram saber a José: eis que teu pai está doente. E ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e fizeram saber a Jacó, dizendo: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Então Israel reuniu suas forças e se sentou sobre a cama. E Jacó disse a José: Deus, o Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E ele me disse: eu te farei frutificar e te multiplicarei, e te farei uma multidão de povos, e farei esta terra a tua descendência depois de ti em possessão perpétua. E agora teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito antes de minha chegada a ti no Egito são meus. Efraim e Manassés sejam meus, como Ruben e Simeão. Mas teus filhos que tiveres depois deles sejam teus, pelo nome de teus irmãos. Serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu em meus braços Raquel no caminho da terra de Canaã, quando ainda falava um pouco para chegar a Efrata, que também é chamada Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. E este disse: traze-os a mim, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José os conduziu a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: eu não esperava ver teu rosto, e eis que Deus
me fez ver também tua descendência. Então José os tirou de seus joelhos e se inclinou à terra diante de sua face. E José tomou os dois, Efraim com sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés com sua mão esquerda, à direita de Israel, e os conduziu até ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele fez assim intencionalmente com suas mãos, porque Manassés era o primogênito. E ele abençoou a José e disse: Deus, diante de quem andaram meus pais, Abraão e Isaque, Deus que me apacentou desde meu nascimento até o dia de hoje, o anjo que me salvou de todo mal, ele abençoe os rapazes e sejam chamados neles meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou, e ele tornou a mão de seu pai para a transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, porque este é o primogênito. Coloca a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo. Ele também se tornará grande, mas seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será inumerável entre os povos. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará, e dirá: Deus te faça como Efraim, como Manassés, e coloquem Efraim adiante de Manassés. E Israel disse a José: Eis que eu morro, e Deus está convosco, e vos terá voltar para a terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus pais, a teus irmãos, o qual eu tomei das mãos dos amorreus, com minha espada e com meu arco. Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 30. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, de modo que entrou num barco e se sentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, se queimou e se secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60 e ainda outra 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Porque Jesus fala em parábolas, então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que lhes? E Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, mesmo o que tem, será tirado. E por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebeis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de vontade com seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam, e os ouvidos para que não ouçam, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não virão, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Explicação da parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. A parábola do trigo e do joio. Contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que
que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Porém, lhes disse: não, para que, se colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele? Deixai-os crescer juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos meus ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em feixes, para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Amém? Até aqui, essa é a nossa leitura de hoje. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite ricamente abençoada, tranquila, de sono, de descanso. Aleluia, recarregando suas energias. E amanhã voltamos com outra leitura bíblica, lendo de capa a capa, lendo a Bíblia em um ano. Obrigado pela presença de todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.